Olá, prezados amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamonier Costa. Sou PhD em Física pela Unicamp. Eu moro aqui em Goiás, enfim. Nesse vídeo vou mostrar para vocês que eu consegui prever o Brasil como uma potência mundial. Eu consegui prever o Brasil como uma potência mundial independente da Central de Inteligência dos Estados Unidos da América e antes dela. Então deixa eu passar aqui para frente aqui. Vocês. Bom, pessoal, então eu sou o Leverson Faria Lamanier Costa, né? Que eu vou falar para vocês. Eu publiquei esse artigo, Francis Bacon, o Desenvolvimento Social, Econômico, Científico e Tecnológico, do Jornal da Ciência, na edição 3549, no dia 8/7/2008, né? Eu coloquei 2007, 2003 aqui, só que foi 2008, certo? 2008. Então, nesse artigo, eu publiquei em parceria com o amigo José Machado Filho, José Valverde Machado Filho, também ele é professor lá na USP. Ele tem uma pincelada, ele tem uma contribuição também do professor Carlos Henrique de Brito Cruz, que foi muito tempo presidente da FAPESP, reitor da Unicamp. Então, esse trabalho tem a ver com nós três. E uma coisa interessante nesse artigo, que lá no final desse artigo, são duas folhas, né? Esse artigo ele é tão poderoso que eu coloquei ele assim, eu moldurei ele, olha aqui, eu fiz essa moldura desse artigo, né? Eu emoldurei, tão poderoso é esse artigo. Então, nesse artigo, uma coisa interessante, eu chego numa conclusão, eu falo o seguinte, lá no final do artigo, na conclusão dele, eu falo o seguinte, que a hora do Brasil chegou. A geopolítica está jogando a nosso favor. Então eu falei, a hora do Brasil chegou. Eu concluo esse artigo com muita firmeza, dizendo que a hora do Brasil chegou e a geopolítica está a nosso favor. Então eu publiquei esse artigo, na verdade, em 2007. Aí eu deixei ele engavetado. E aí depois o amigo José Valverde Machado Filho fala assim, Leverson, vamos escrever um artigo aqui e tal. Eu falei, não, eu já tenho esse artigo engavetado. E aí, beleza, aí eu passo esse artigo também para o professor Carlos Henrique de Brito Cruz, né, que foi presidente da FAPESP, reitor da Unicamp há muito tempo, e a gente publica isso no Jornal da Ciência. E aí, você vai ver que depois eu fui ver, depois de muito tempo eu vejo isso aqui, ó, tá nesse livro da CIA, tá nesse livro da CIA aqui, ó. Heródoto Barbeiro, relatório da CIA, como será o mundo em 2020. Ele fala de economia, religião, guerras, tecnologia e política. E nesse livro ele fala assim, a CIA prevê, o Brasil será uma potência mundial. Está nesse livro. Né? Está nesse livro aqui. Certo? Está nesse livro. Vou chegar mais próximo aqui para você, tá vendo aí, ó? Aí, ó. A CIA prevê o Brasil como uma potência mundial. Então tá nesse livro. Então, opa, mexi aqui, desfocou a câmera. Então tá nesse trabalho. Só que eu previ, essa minha previsão, ela é independente da CIA, totalmente independente. Mas aí, o Barack Obama, depois que eu fui ver, eu publiquei esse artigo e deixei ele desencanado. Eu publiquei, beleza, deixei para lá. Aí depois de muito tempo eu fui ver que quando o Barack Obama chegou no Brasil em 2011, vamos dizer aí, 4 anos depois, o que o Barack Obama afirmou? O futuro chegou para o Brasil. Então o Barack Obama, quando ele veio ao Brasil em 2008, ele professa a mesma conclusão do meu artigo. Que eu falo no meu artigo, o que eu disse no meu artigo? Nesse artigo aqui, que a hora do Brasil chegou. Eu faço isso 4 anos antes do Barack Obama vir ao Brasil e falar a mesma coisa. Ele fala simplesmente a mesma coisa. Depois que eu fui ver, que eu tinha publicado esse artigo e tinha desencanado. Então eu previ o Brasil uma potência mundial independente da CIA, entendeu? Independente da Central de Inteligência dos Estados Unidos da América, nesse livro que eu mostrei para vocês. Independente. Entendeu? Então é uma contribuição original. Então isso é tipo uma profecia e realmente tudo indica que o Brasil...
O Brasil ele nasceu para ser uma potência mundial. O Brasil nasceu para ser uma potência mundial. É o nosso destino, é o destino natural do país, ser uma potência mundial, o Brasil. Então, veja que o Barack Obama repete simplesmente a mesma coisa. Tão poderoso que é esse artigo aqui. Mas eu falo assim para vocês um pouco da minha história, gente. Eu tinha muito pesadelos, assim, eu sonhei muitas vezes, eu tinha pesadelo demais. Eu acordava à noite assim, falta você fazer isso, falta você fazer aquilo, sobre ciência, né? Sobre ciência. Eu sofria demais com isso. Então eu acordava, aí eu falei, ah, meu Deus, só foi um pesadelo. Graças a Deus só foi um pesadelo. Eu voltava à normalidade. Então eu tive muitas vezes esse tipo de pesadelo, né? Eu tive demais esse tipo de coisa. E hoje vocês veem que eu estou colocando aqui, eu consegui desde o ano de 2019 eu venho fazendo realizações originais para a ciência. Vocês têm que ver meus vídeos que eu estou colocando aqui no YouTube, essas provas científicas originais. Eu estou deixando no YouTube obras originais provando essas minhas teses científicas. Então isso aqui é um exemplo. Isso aqui é uma obra-prima da ciência. Isso aqui é uma obra-prima da ciência. Tudo isso aqui, esse artigo aqui. Isso aqui é igual as profecias de Nostradamus, todas essas profecias que existem aí, isso aqui é uma profecia concreta, feita, realizada por cientistas, porque eu sou físico, sou PhD em física, o professor Carlos Henrique de Brito Cruz também é PhD em física, o José Valverde Machado Filho também é professor da USP, então isso daqui é uma questão científica concreta, aqui não é achismo, isso daqui é ciência pura, entendeu? Então, isso aqui, independente da CIA, totalmente independente da CIA. Nós fizemos, na verdade, antes. Tá? Então, eu tenho muitas contribuições originais para a ciência. Por exemplo, se você observar o curso Ciência dos Esportes da Unicamp Limeira, ele é meu. O curso Ciência dos Esportes da Unicamp Limeira é uma obra minha. Então, a Unicamp, o campus da Unicamp em Limeira, eu fiz parte da construção, da fundação do campus da Unicamp de Limeira. Então ela foi uma obra minha da científica. O professor José Tadeu Jorge, ele acatou esse meu curso, né, Ciência dos Esportes. O professor Gilberto Tadeu Jorge também, José Tadeu Jorge, o reitor José Tadeu Jorge também foi reitor da Unicamp numa certa época. Então sempre quero aqui exaltar os professores, principalmente os meus orientadores, né, de monografia, o professor Basílio Bazéia foi meu orientador de monografia, o professor Basílio Bazéia. Eu fui orientando de mestrado e doutorado pelo professor Daniel Pereira, já lá na Unicamp, né? O professor Basílio Bazéia aqui na UFG. O professor Daniel Pereira na Unicamp, mestrado e doutorado. E no meu pós-doc, eu fiz um pós-doc em estudo do câncer, com o professor Carlos Lenz, César, lá da Unicamp. Então, esses professores que me orientaram, né, no nível de pós-graduação, orientação em nível científico, né, de ciência. Então, foi na UFG, professor Basílio Bazéia, físico, na Unicamp, mestrado e doutorado, professor Daniel Pereira, e no pós-doc, o professor Carlos Lenz César, que é o estudo do câncer. Então, isso daqui, gente, isso não existe na literatura, isso daqui é uma obra original para o pensamento científico. E eu consegui também inovar o método de Francis Bacon, o método científico de Francis Bacon, porque Francis Bacon ele foi importante para a ciência, né? A ciência moderna tem a ver com Francis Bacon, não vou entrar muito em detalhe, mas Francis Bacon ele publicou no livro Trilogia dos Rosacruzes o método de investigação da natureza. E esse método, a grande obra científica, vamos dizer assim, em termos práticos da ciência de Francis Bacon, é o método científico dele, baseado na memória, que ele fala que está ligado à história, na imaginação, que ele está vinculado à poética, e na razão, que está ligado à filosofia. Eu inovei esse próprio método dele, porque ele pedia no futuro que inovasse o método dele. Eu inovei aonde? Na imaginação. Eu inovei na imaginação, ou seja, um trabalho experimental mental para a psicologia. Então eu precisei inovar esse método de Francis Bacon, de investigação da natureza, para eu começar a encontrar conhecimentos novos. Entendeu? Então eu sempre falo assim, eu tenho muito de Francis Bacon em mim. Entendeu? Eu tenho muito de Francis Bacon em mim. Então, por exemplo, Francis Bacon foi maçom em Rosa Cruz. Eu sou maçom em Rosa Cruz e Illuminati da Baviera também. Né?
dos iluminismo. Então isso aqui, eu estou só compartilhando com vocês, para vocês conhecerem quem é o Leverson Farias Lamonier Costa, PhD em Física, graduado pela Universidade Federal de Goiás e com PhD na Unicamp. Né? Então isso daqui não existe na literatura. Eu falo sempre, eu coloquei os Estados Unidos da América, todos os Estados Unidos da América, assim o presidente americano no bolso. Isso aqui é uma prova concreta que eu coloquei os Estados Unidos da América no bolso. Isso aqui é uma obra científica, concreta. Tá? Então eu falei, a hora do Brasil chegou 4 anos antes do Barack Obama vir no Brasil falar a mesma coisa. Ele falou a mesma coisa, olha aqui, só pegar, vocês lerem, vocês vão ver. Tá? Então, assim, é uma coisa, muita gente da ciência e da Unicamp, da USP me conhece, né? Eu falo aqui também o professor, né, um professor que me orientou num trabalho de pós-doc em economia, o professor Gilberto Tadeu Lima, que é professor titular da FEA USP, né, da Faculdade de Economia da USP São Paulo, o professor Gilberto Tadeu Lima também. Essas pessoas que me orientaram em termos de ciência, tá bom? Então eu estou deixando isso daqui para vocês conhecerem esse meu trabalho, essa originalidade, né? São obras originais, tudo que você está vendo aqui é originalidade, pioneirismo, tá? Pioneirismo. Eu gosto também de destacar a espiral de Ulam, né? Você tem a espiral dos números primos de Stanislau Ulam, mas também agora tem a espiral dos intervalos entre os números primos de Leverson Lamonier, a minha espiral. E ela é mais interessante do que a de Stanislau Ulam, né, que fez parte do projeto Manhattan da bomba atômica. E tem até o filme O Matemático, que é uma alusão a Stanislau Ulam. Tá? Então, assim, são coisas pura originalidade. Minhas obras que eu estou colocando aqui no YouTube é pura originalidade, é pioneirismo. Então, eu sempre falo, eu não sabia que eu tinha um destino muito forte com a ciência, eu não sabia. Então, depois de 2019, eu comecei a ter uma inspiração muito forte. A questão é que eu me considero um talento tardio, né? A ciência, de uma maneira geral, ela está acostumada com talento precoce. Mas a gente precisa enxergar o talento tardio, porque é sempre mais difícil você perceber o talento tardio, mas eu sou um talento tardio. Né? Eu me considero um talento tardio, mas não é bem assim, porque se você observar, eu estou fazendo toda essa minha obra antes de 50 anos de idade. Então é como que está no tempo certo. E eu falo assim, que o talento tardio ele é mais interessante, porque ele vem dando contribuições, a escala temporal dele de contribuição interessante para a ciência, ela é maior do que o talento precoce, né? Porque o talento precoce é aquela máxima, tudo que nasce rápido, perece rápido. Tudo que cresce rápido, perece rápido. Isso está na obra de Baruch Spinoza, A Ética, do filósofo Baruch Spinoza. E eu concordo com ele. Então, por isso que é mais interessante a ciência olhar para o talento, buscar compreender, enxergar o talento tardio, porque a escala de tempo de contribuição científica dele é maior do que o talento precoce. Falou? Então é isso, pessoal. Obrigado. Mais uma contribuição original de Leverson Farias Lamonier Costa. Eu moro aqui em Goiânia, estado de Goiás. Valeu.